Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes e hoje aqui estaremos trazendo para vocês com exclusividade Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, para quem não sabe, é aquele ser humaninho que foi usado pela elite para inflamar as pessoas e organizá-las nas ruas a favor do golpe contra Dilma Rousseff 2016, vocês lembram? É ele mesmo. Aquele que tirou fotinha com o Eduardo Cunha fazendo assim, ó. Se você curte os nossos vídeos, por favor, deixa aquele like, comenta, se possível, compartilhe, ajuda a gente a crescer aí, e a gente simplesmente estamos na luta aí contra esses fascistas travestidos de neoliberais, engraçadinhos e legais que fazem edit ao invés de refutar com ideias, com argumentos, beleza? Meu nome é Luiz Eduardo e fica agora com mais um Melhores Momentos aqui do Plutônio Cortes. Bora. Como está a situação do Brasil em 2023? Ai, meu Deus do céu. É isso, né? E aturar essas coisas ainda. Vocês estiveram aqui antes do segundo turno da eleição. Segundo turno. E aí? Ah, estamos lascados, né? Estamos no momento que... Você tá desanimado ou tá animado? Não, eu acho que o país é uma desgraça, né? Ah, já começa assim, ó. Cara, o que a gente não pode esquecer é que Kim Kataguiri, além de ser um dos principais inflamadores que estava nas ruas organizando o povo para dar um golpe contra Dilma Rousseff em 2016, ele também estava andando de mãos dadas para lá e para cá fazendo campanha para Jair Messias Bolsonaro. Ele trabalhou para eleger Jair Bolsonaro. Ele quer dizer agora que o Brasil está uma desgraça. Que moral esse cara tem para fazer tal julgamento? Todo mundo avisando a tragédia anunciada que seria o governo Jair Bolsonaro. Cara, uma das primeiras ações do governo Lula foi a retomada do Fundo Amazônia, que foi cessado em 2019 pelo governo Bolsonaro, que esse cara ajudou a eleger. Esse dinheiro poderia ter sido usado para combater os garimpeiros na invasão das terras Yanomamis. Bolsonaro tem seu dedinho direto ali no genocídio que estava sendo causado contra esse povo. Lula, numa das suas primeiras ações também, foi atender esse povo. Foi mandar verba para lá, foi fortalecer o IBAMA para poder combater esses garimpeiros. Cara, só isso já foi muito mais que o governo Bolsonaro fez pelo Brasil. E esse cara quer vir com esse papo, velho. Ridículo, irmão, ridículo. A gente já começou com o Haddad. Qual que é o pacote da economia do Haddad? É tipo 200 bi. Falar do Haddad, irmão, você ajudou a eleger o Bolsonaro que colocou Paulo Guedes, mano. 20 bi é economia, corte de custo, 180 é aumento de imposto. É isso? É. E tudo isso também ele dizendo que a receita tá subestimada, né? Ou seja, que não, a gente vai arrecadar mais, então a gente vai poder gastar mais. O orçamento tá errado, a gente vai refazer as contas aqui. Pra quem acompanhou o processo de transição dos governos, cara, sabe, tá evidente que tava erradíssimo. Tava tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Esse cara tá falando aí que Lula é uma desgraça, mas, cara, Lula simplesmente tirou Correios, Petrobras e outras empresas que é extremamente estratégica para o nosso país da linha da privatização. Esses caras estavam querendo vender nossas maiores riquezas, o que nos gera as maiores riquezas, pelo quê? Por dinheiro. Um dinheiro que a gente gera com meses de trabalho dessas empresas, pelo mesmo dinheiro. Pra saber que vai arrecadar mais. Ele também não mostra, né? Ele só diz que está subestimado, que vai arrecadar mais. Ai. Meu Deus, vi até um minuto, nem tinha reparado. Nova forma do governo de nos monitorar. Oh, meu Deus do céu. Lá vem ele, essas suposições. Já até sei do que ele vai falar. Aí já tem o Ministério da Verdade, que eu tenho chamado lá na Advocacia Geral da União, que é um órgão que o governo vai utilizar para monitorar cidadãos que têm opiniões sobre políticas públicas e etc, para supostamente proteger a democracia. Primeiro que nem é Ministério da Verdade, ele está retirando esse nome daquele livro
de George Orwell, não sei como eu falo o nome, a pronúncia do nome, 1984, que tinha aquele Ministério da Verdade, que controlava as pessoas, que lia a mente das pessoas para saber se elas estavam cometendo ações que iam contra os interesses do partido, etc e tal. Cara, nada a ver, nada a ver. Tá simplesmente sendo criada uma frente para poder combater esse gabinete do ódio que foi criado para poder proliferar fake news. É para isso, cara. Esses atentados antidemocráticos desorganizam o Estado, sabe? Essas coisas que vocês gostam de fazer a custo de vidas do povo passar fome, sabe? Essas coisas que você gosta de fazer. É isso que o Lula quer prevenir, irmão. O Lula está criando essas coisas para poder fortalecer o Estado, para poder simplesmente inibir ações de pessoas como você, que ao invés de tratar a política de maneira séria, fica tratando política com um videozinho TikTok. É isso que ele está fazendo, irmão. Para de proliferar essas ideias, para de influenciar a mente desses jovens de maneira negativa, como você faz, cara. Você fica vestindo essa roupa com o símbolo do Dragon Ball, do Goku, para poder causar empatia, para poder causar essa identificação com esse público. Mas na verdade, cara, tu não passa de um fascista, irmão. Ok? Meu Deus, é impossível, cara. 16 segundos, não consigo. Já tive que parar. Né? Mas isso aí não é papel do Poder Executivo, Claro. que é comandado por um político. Então vai ter um viés político. Tanto que você diz que você não pode espalhar mentiras sobre políticas públicas. Aí eu falei, bom, eu vou mostrar que é um instrumento de perseguição política, então representando o Lula, quando ele falou que o impeachment é golpe, e quando ele falou que saiu do governo sem ter deixado nenhum faminto. Ele deixou 11 milhões e 200 mil famintos e no governo Dilma 25 milhões de famintos. Tá vendo, cara? Ai. Mentira. Também, Lula não acabou com a fome. Isso é quase impossível no sistema capitalista selvagem que a gente vive. Acabar com a fome. É óbvio que pessoas em locais X passaram fome, mesmo com o governo Lula. Mas o fato é que diminuiu de maneira drástica a fome. Quase que a zero. Entendeu? É simples assim. Os números estão aí, os números comprovam. Não adianta eu ficar injetando aqui, falando um monte de dados. São coisas que você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo para você entender de uma maneira mais complexa o que foi o projeto Fome Zero. O que foi essa ação? Quais foram os métodos que o governo Lula usou para poder combater a fome? Entendeu? Não foi só simplesmente combater a fome, foi combater a miséria, foi combater a falta de emprego, foi combater todas as fragilidades que a nossa população mais carente tem e que foi destruída com o golpe que Dilma Rousseff sofreu e com o mandato que exerceu Jair Messias Bolsonaro. E o cara simplesmente, tamanha hipocrisia, depois de ter feito campanha para eleger Jair Bolsonaro, ele tem coragem de ficar. Ele tem coragem de aparecer. Cara, ele simplesmente nem esperou um pouco, entendeu? O Lula fazer alguma coisa para ele poder. Ele tá fazendo isso antes de ser feito. É de uma maldade, é de uma cara de pau sem tamanho, cara. Quando a Marina Silva falou que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, também representei ela no Ministério da Verdade. Eles disseram que vão me responder em 15 dias, acho que isso já faz uns 10 dias. Ah, então já existe esse ministério? Já existe, já foi instituído. Olha aí que perigoso, cara, ficar chamando o Ministério da Verdade, cara. Pelo amor de Deus, velho. Dentro ali, acho que foi por medida provisória. Como que é? Você manda uma denúncia? Olha aí como é que a pessoa que não espera recebe essa informação, sabe? Sem estar preparada para olhar pra cara do Kim e falar: Kim, você tá mentindo, não é isso. O cara fica desse jeito e se deixar, vai acreditar. Simples assim. Vai ter que novamente mais um comunista ou alguém de esquerda ir lá explicar essas coisas e tal. E sempre assim, cara, sempre assim. Difícil a esquerda e a direita manter um campo de debate. É sempre a esquerda refutando as asneiras que a direita fala. É foda, cara, manter, mas é a verdade. Entendeu? A gente não consegue manter um debate. É sempre a esquerda refutando as asneiras que a direita tá dizendo. Simples assim. Eles avaliam? Isso.
E aí, você vai derrubar o perfil? Você vai calar? Você vai... Aí o governo processa a pessoa, né? Porra, cara, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, pô, porque não é papel do... A gente já tá tendo abuso com o Ministério Público e com o Judiciário, que são mais independentes, são mais autônomos, né? Não é um partido político que comanda, não é um político que comanda. Imagina com o Poder Executivo. É pior ainda, né? Mau caráter. É mau caráter no extremo. No extremo. Pelo amor de Deus, cara. Ai, Kim Kataguiri. Os absurdos do governo do PT. Caralho, mano. 2 meses. Não deu 2 meses de governo. Já tá fazendo esse pânico. Meu Deus, não muda o modus operandi, cara. Traz novidade nenhuma. Se diz o outsider, o fora do sistema, mas, cara, se movimenta igual um político típico brasileiro. Vamos ver. E o Lula faz uma carta pra Unesco dizendo que tem um grande compromisso de combater notícia falsa. Porra, ele próprio... Lembra quando ele admitiu que mentia pro mundo? Sim. Ele admitiu, falava, não, inventava o número mesmo. Eu dizia que tinha 25 milhões de crianças na rua, né? Tem esse vídeo aí. E aí vinha um assessor e me falava que, presidente, se tivesse 25 milhões de pessoas na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele dizendo que inventava mesmo e que não tava nem aí. Esse sujeito falando que, não, o Brasil vai investir na educação digital e tal. O Lula já começou o governo dele vetando 2 projetos meus, 2 emendas minhas, que foram aprovadas na legislatura passada, que é para incluir programação robótica e educação digital nas escolas. E por que você acha que... Que não é do interesse do governo, né? Para, cara, para. Tá vendo? É isso que me dá raiva. Isso que me dá raiva. Essas coisas já tá acontecendo nas escolas. Pode não ser de uma maneira tão incisiva, tão massiva a ponto da gente perceber isso, mesmo estando fora das escolas, mas isso já está acontecendo. Tem coisas que não precisa. Tem projetos assim, cara, que não precisa. Tem coisas que o próprio MEC já está fazendo. E não sei se você sabe, mas se você pesquisar Kim Kataguiri no site da Câmara dos Deputados e você pegar a biografia dele e ver qual é a participação legislativa dele, você vai perceber que realmente, de fato, participou de várias comissões, essas coisas, mas que de diversos projetos que foi proposto, ele só teve 4 que se tornou norma jurídica. Só 4. Foi o que eu encontrei na minha pesquisa que eu fiz. Então, tipo assim, não é tão participativo quanto ele prega. E tem essa cara de pau de ficar com esse papinho, cara, criando esse pânico moral, esse pânico que é desnecessário. Lastimável, cara, não muda o modus operandi. O governo, primeiro, ele atende mais os sindicatos. Os sindicatos não querem ter que o trabalho... Primeiro, o governo não quer ter o trabalho de implementar. Os governos estaduais também não querem. As prefeituras também não querem. Os sindicatos de professores também não querem mudar a maneira como se é dada a aula. Para, meu irmão, para. Vai na frente de qualquer escola estadual, municipal, para 5 professores, 5. Não vai nas ideias desse cara, não. Para 5 professores e pergunta, professor, você tá satisfeito com a forma que com que a educação tem sido realizada com nossos jovens? Você acha que tem como melhorar a estrutura, tem como melhorar a forma de aprendizado, a forma de aplicação de aprendizado para esses jovens? Eu duvido que um desses vai falar que não tem como, do jeito que tá bom, não precisa melhorar. Eu duvido que um prefeito vai falar que não, que tá bom assim, não precisa melhorar. Por mais hipócrita que seja, à frente daquela população, eu duvido que tem coragem de falar isso. Esse cara fala essas asneiras porque é deputado. Entendeu? O deputado não tem tanto contato direto com o povo, não precisa ter esse contato, só precisa estar lá em Brasília fazendo seu discurso e postando videozinho no TikTok, que é o que esse cara é profissional em fazer. Muito mau caratismo no discurso dele. Também a resistência, não quer ter treinamento para fazer isso. Tem pressão dentro do Ministério da Educação para que não seja levado em frente. Então, ele faz uma carta bonita. Cara, só se for por parte do governo Jair Bolsonaro, que teve os piores ministros da educação. Só se for pressão por parte desse governo. Só pode ser mau caratismo, cara. Não tem outra opção. O cara falar que professor, diretor, prefeito, ministro da educação do
vai querer manter a forma que tá, a forma que é aplicado o ensino. Isso é muito mau caratismo, cara. Isso é muito mau caratismo. A Unesco, mas aqui no Brasil tá vetando a educação de programação e robótica que os países desenvolvidos têm há muito tempo. Cara, não vejo nenhum motivo pra podar uma coisa dessa. Claro, porque não faz sentido mesmo. Provavelmente não faz sentido, cara. Como tudo que esse cara fala. Não faz sentido, entendeu? Isso aí é o tipo de coisa que só pega quem tá despreparado, quem não quer. Quem não quer ir a fundo nos fatos. Tenho certeza que se eu fizer um fact-checking aqui, já vamos descobrir por quê. Entendeu? Ele passa as informações dessa maneira que é para poder causar esse pânico mesmo, que sabe que o público do Vilela é alto, sabe que vai receber muita visualização. Mas é para isso que a gente tá aqui, para poder combater essa desinformação, cara. Não faz sentido. Exatamente. E diz que, não, nosso objetivo é levar a banda larga para todos os brasileiros. E a gente já teve uma experiência no governo Dilma que foi banda larga nas escolas. E aí, o que aconteceu, né? Ela deu dinheiro para as empresas de telecomunicação. E aí, o programa foi tão mal desenhado que a empresa só tinha a obrigação de levar o cabo até a porta da escola. Putz. Só que tinha escola que não tinha energia elétrica, tinha escola que não tinha computador, e tinha escola que ou tinha energia elétrica, tinha um computador, mas não tinha gente capacitada para usar. Exato. Então, foi um grande desastre. Mentira. Sempre desinformando a população, cara. Sempre. Muitas escolas realmente aqui em Catarina não tem energia. Mas aí que eu te pergunto, cadê os seus projetos para poder ajudar essas escolas que estão sem iluminação elétrica aqui em Catarina? Realmente, tem muita escola assim. Cadê seu projeto para poder ajudar essas escolas, para poder levar a luz elétrica a essas escolas? Cadê seus projetos para poder defender o povo Yanomami do genocídio que está sofrendo? Né, não tinha laboratório, enfim, não tinha como utilizarem. Cara, então, como as coisas são tudo feitas nas coxas aqui nesse país, cara. Sai governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso dá um pouco de desânimo, cara. Tá? Dá. Ah, velho, eu tô cansado dessas coisas, de verdade. Tá foda, irmão. Deputado do MBL fala o que acha sobre a oposição, Kim Kataguiri. Mas, em face dessa tragédia, pelo menos que aconteceu agora, do desabamento, de todo esse alagamento, pelo menos a gente teve uma ação diferente do que na época do Bolsonaro, você acha que não? Sim, não, acho que agora foi boa. Lembrando que Kim Kataguiri ajudou a eleger fazendo campanha para Jair Bolsonaro em 2018, mesmo com todo mundo avisando. Essa integração Tarcísio e Lula para combater os estragos causados pela enchente, né? Foi uma coisa boa que a gente viu acontecendo, uma integração de governo federal e governo estadual, que deve acontecer independentemente da ideologia de quem esteja. Claro que as pessoas precisam entender, né? Eu vi muita gente querendo cancelar o Tarcísio porque tirou foto com o Lula. As pessoas precisam entender que o cara que ocupa um cargo majoritário, diferente de quem ocupa um cargo proporcional, o que é o cargo majoritário? É prefeito, governador, presidente da república, né? O que é o cargo proporcional? Deputado estadual, vereador, deputado federal. Quem ocupa cargo majoritário representa toda a sociedade, inclusive quem não votou neles. O Tarcísio representa o estado de São Paulo, inclusive os petistas do estado de São Paulo. Né? Então, ele tem que governar para o estado inteiro. O Lula, né? Ele representa inclusive os 2/3 da população que não votaram nele. Né? Então, ele precisa ter... Muitas vezes a gente não vê isso, né? Mas por parte de quem ocupa esse tipo de cargo. Mas essa é a ideia, né? E diferente de mim, por exemplo, que eu represento um segmento da sociedade. Eu posso, por exemplo, escolher um ministro do governo querer falar comigo e falar, não quero falar com você não tem conversa. Você pode fazer isso porque você foi eleito para certas pautas. Eu represento o segmento da sociedade para defender determinadas pautas. E às vezes para combater determinados ministros. Tem outros que não, que eu posso dialogar normalmente. Né? Recentemente eu tive no próprio Ministério da Educação para ver se tinha alguma maneira da gente pelo menos discutir a possibilidade de ter educação digital. Se não vai ter programação e robótica, pelo menos que o sujeito tenha a noção de como utilizar a internet, de como utilizar um Word, sabe? Um negócio básico. Né? E tive no Ministério da Educação para discutir isso, né? E acho que é importante ter esse diálogo, apesar de eu ser um cara de oposição. Assim como eu sendo de oposição, eu dialogava com o Tarcísio
quando eu era relator do licenciamento ambiental, que é um negócio chato pra cacete, não vou nem entrar aqui. Tá. Mas é tipo, quando uma empresa, né, causa impacto ambiental, precisa fazer o licenciamento ambiental. E isso inclui muito, principalmente, obra de infraestrutura. Então, rodovia, ferrovia, né, envolve muito o licenciamento ambiental. E aí eu tive 2 anos de conversa com o Tarcísio, indo no ministério, ele vindo no meu gabinete, e a gente conversando sobre isso, porque era uma pauta de interesse do meu mandato, que eu era o relator, de interesse do país, e que independentemente de ser oposição ou de ser governo, era uma coisa que a gente tinha que avançar junto, né? Porque a infraestrutura precisa dialogar com o licenciamento ambiental, assim como o licenciamento ambiental precisava dialogar com a infraestrutura, né? Mas enfim, você fala sobre o cenário desanimador, é por isso que a gente busca fórmulas de escape, né? Cara, até coisa boa, assim, que mesmo quem é de direita, quem é extrema direita, não tem como negar que é ver um governador, o presidente, o prefeito de um município se unir para poder combater um desastre natural. Nem mesmo para esse tipo de coisa ele consegue fazer um elogio direto, um elogio formal. É aquele elogio meio escabroso, assim, meio escondido. Negócio bom, mas que, entretanto, tal. Cara, é muito mau caratismo, irmão. É muito mau caratismo. Como a política de cancelamento afeta a vida das pessoas? Eu acho que devia ter até outra pergunta a ser feita. Como as fake news afetam a vida das pessoas? Lembrando que o MBL é especialista em espalhar fake news. Vocês lembram daquela vez que o MBL espalhou aquelas fake news sobre a Marielle Franco? Ele era casado com um dono de morro, ligado ao tráfico, etc. Sofreu processo por causa disso, se ferraram, tiveram que se retratar. Vocês lembram? Então, esse mesmo grupinho quer falar sobre política de cancelamento. É uma coisa muito... Por que o governo está se preocupando com essas coisas? Agora, foi a notícia de hoje ou de ontem, né? Que o Felipe Neto e a... Quem mais que ele colocou como... A Manuela Dávila. Manuela Dávila, isso, Felipe Neto e Manuela... Não, primeiro, a Manuela Dávila do PCdoB, que na legislatura passada fez uma sessão solene para homenagear o mal. Setum. Vamos lembrar que Kim Kataguiri, antes de fazer campanha para poder eleger Jair Messias Bolsonaro, Kim Kataguiri também fez campanha para eleger Aécio Neves. Vocês lembram? Aécio Neves, aquele que tem algumas reportagens e que aponta que Aécio Neves já foi constatado por médico que ele não tinha condições de governar o país porque estava fazendo uso de uma substância aí proibida, meio branquinha. Vocês lembram dos áudios vazados do Aécio Neves falando que era mais fácil eliminar, não foi essas palavras, mas o que ele quis dizer era aquelas informações, depois eliminar a pessoa e tal, que era o próprio primo. Vocês lembram? Daqueles diversos vazamentos horrorosos. Vocês lembram do Helicoca, que foi preso em Minas Gerais pelo... Não lembro se é um assessor, mas era uma pessoa ligada. Inclusive o helicóptero era do Zezé Perrella, um dos principais aliados de Aécio Neves em Minas Gerais. Vocês lembram dessas coisas? Kim Kataguiri fez campanha para eleger esse cara em 2014 contra Dilma Rousseff. Depois fez campanha para Jair Bolsonaro. Só lembrando. Né? Tá Tipo, brincando. um ditador, um totalitário, genocida, e uma representante desse partido tá lá para combater o extremismo. Então, eles estão, na teoria, eles estão para combater O extremismo. E aí o Felipe Neto é outro cara que ele chama de Ministério da Verdade, que na verdade é uma comissão criada pela AGU. Eles estão com esse papinho de Ministério da Verdade. é o cancelador, né? Sempre que, na Covid, todo mundo ele tava lá, né? Que absurdo, o sujeito não usou máscara, que absurdo, o sujeito saiu de casa e tal, e foi pego jogando futebol. Ele, galera, desculpa, né? Vacilo. E ele dizia que não tinha saído de casa nunca. Desculpa, a gente foi um vacilo, foi uma vez só. Aí depois o Rica Perrone falou, não, quem filmou você jogando bola é um parça meu, e ele disse que você vai lá sempre. Rica Perrone, o cara que recebia Jair Bolsonaro vestido de verde e amarelo no programa. Não foi só uma vez. Então, um baita de um hipócrita, né? Que exigiu também, né? Acho que não só nessas eleições, nas eleições passadas também, que todo artista e todo influenciador se posicionasse politicamente.
como se fosse obrigação do artista, do influenciador se posicionar politicamente. Mas Não é uma obrigação, mas faz parte de um processo ético, convenhamos, né? a gente vê o que acontece com quem se posiciona, né? Não, exatamente. Quando não é a favor do que... Quando não é a posição do Felipe Neto, ele vai lá e cancela o cara. Não, também eu não acho que o Felipe Neto seja um arauto da verdade, do certo, do correto, mas pelo menos o Felipe Neto tem um posicionamento diferente do seu, né? Não fica mentindo nas redes sociais. Felipe Neto foi a favor do lockdown. Ele não ficou como você falando que tinha que salvar a economia. Os doentes a gente vê depois, entendeu? Diferente de você, ele se posicionou corretamente na pandemia. Se ele não Se posiciona. Aí ele, tá bom, vou me posicionar. Vou me posicionar. Sou desse daqui. Ah, não. Aí não, você é um fascista. Aí, então, exatamente, perfeito. é por isso que as pessoas, muitas pessoas não se O posicionam. cara que mais promove o linchamento de reputação, linchamento midiático de outras pessoas, está sendo chamado pro governo para fazer um debate sobre extremismo. Né? O cara, inclusive, que para não ser acusado de hipocrisia, etc e tal, apagou praticamente todos os tweets que ele fez à época de cancelando pessoas. Você vai ver, você vai procurar lá, ele apagou. Ele simplesmente... E aí ele faz uma crítica, não... porque vem governo, passa governo, eles apagam os tweets antigos, né? Pra não mostrar as coisas do governo passado. E ele faz exatamente a mesma coisa com o próprio Twitter, né? Mas sejamos justos. Falando de passado, Kim Kataguiri. Falando de passado, você tem um passado obscuro, hein? Cuidado, hein? Justo também, ele foi extremamente perseguido no governo Bolsonaro, assim, como muita gente, né? Sim, sim. Ele foi caçado, ele e muita gente. Você também? Sim, a gente tem, pô. A gente teve busca e apreensão no Movimento Brasil Livre por um promotor bolsonarista, né? Teve gente presa, né? Porque mandou superchat no YouTube pra gente. Tem a acusação da gente lavar 200 milhões de reais via superchat no YouTube. E que até agora você só tá criticando o governo Lula, que só tem 2 meses de governo. O quê? 4 anos de Bolsonaro tá passando batido? Cadê as críticas? Governo Bolsonaro. O problema é que as pessoas têm que entender que vocês só largaram o bolsonarismo porque vocês venceram em todas as esferas. Mamãe Falei, Fernando Holliday, você como deputado. Vocês venceram, cara. Vocês... Permanecer apoiando o Bolsonaro era ruim, era negativo para a imagem de vocês. É isso que as pessoas têm que entender. Mas que os projetos continuam sendo os mesmos. Reforma da Previdência, acabar com o Ministério, com as leis trabalhistas. Cara, aconteceu essas coisas e não mudou nada. O pobre continua ganhando a mesma miséria, continua tendo dificuldade de comprar no mercado, só aumentou o tempo de trabalho e você tá aí, fazendo essas alusões, essas preposições de coisas que ainda nem aconteceu. Meu Deus, cara. 200 milhões de reais em superchat? A gente comprava o YouTube se a gente tivesse então, mas em superchat, 200 milhões, tá fazendo alguma coisa errada. Aumenta o valor para o pessoal perguntar, cara. Coloca 100 mil dólares Vou colocar porque tá... E essa foi a acusação de um promotor bolsonarista, ele prendeu gente com base nisso, né? Aí depois todo mundo foi absolvido na primeira instância, todo mundo foi absolvido na segunda instância. A gente não fez nada pra trancar o processo, pelo contrário. O juiz não precisou quebrar o sigilo de ninguém. A gente foi lá, mostrou todas as nossas contas, pô, tá tudo aí, ó. O que deu no final? E aí, absolvição na primeira instância, aí o promotor recorreu. E aquele canal do YouTube que vocês compraram pra proliferar fake news, hein, Kim Kataguiri? O que você acha de você trazer aqui pro tema? Já que tá parecidinho, tá pertinho um assunto do outro ali, porque você não traz. Aí, absolvição na segunda instância e acabou. Então, pô, a gente também foi muito perseguido, né? Agora a gente sabe que o próprio Felipe Neto fomenta uma cultura de querer cancelar os outros, de querer aniquilar a reputação dos outros. Do nós contra eles. Só porque discorda dele, né? De cortar a cabeça dos outros e de promover aquilo que... o Pondé faz uma comparação muito boa, né? Que é daquela época medieval, que o sujeito andava pela rua, um criminoso, e andava pela rua e tacava um ovo e chutavam e tal. Game of Thrones, o Shame lá. O Shame, a caminhada da vergonha, sei lá como chama. É um espetáculo, exato, né? Que o povo... nua e o pessoal tacando ovo, tacando tomate. Isso, exatamente. Que é promovido hoje pela cultura do cancelamento, e o sujeito desse é chamado... Né? Não só, ele foi pra Unesco, né, com Lula, e agora foi chamado para fazer parte do grupo de combate ao extremismo, né?
Ai, Kim Kataguiri, asneiras sobre asneiras e mais asneiras. Ah, e agora para encerrar, porque minha saúde mental tá danificada, tá prejudicada. A maior briga do presidente Lula, segundo Kim Kataguiri, vamos ver. Sabia? Eu já falei isso várias vezes, mas eu não me canso de falar. Tem mais de. O teto constitucional, o máximo que uma pessoa pode ganhar. Aumentou agora, que o Lula aumentou o salário dos ministros do Supremo, né? Mas o teto era um salário do ministro Supremo que saiu de 39 e foi pra 46 mil. Né? Era o teto. 39 mil. Quando o teto era 39 mil, mais de 8 mil juízes já ganhavam 100 mil reais. De penduricalho, de verba retroativa, de. Cara, voltou o governo da esquerda, voltou esse mesmo discurso de bater em cima dessas coisas de salário, de juiz, etc, etc, etc. Quando estava Jair Bolsonaro governando o Brasil, essas críticas não aconteciam, sabe por quê? Porque eles não queriam perder tempo para prejudicar ao máximo a população, aprovando os projetos absurdos, votando a favor dos projetos absurdos. E agora voltou, o presidente Lula voltou esse discurso. Agora voltou todo esse problema. Ah, os altíssimos salários da elite política brasileira. Quando estava Jair Bolsonaro, esses problemas tinham desaparecido. E agora simplesmente retornou com o governo Lula. Cara, é uma hipocrisia sem tamanho. Não tem o que falar. Ou mente, ou faz esse discursinho medíocre. Kim Kataguiri, você é um mau caráter. Quero ver você falar, trazer à tona os problemas que o Brasil está enfrentando de fato. Também acho extremamente incongruente e errado esses salários. Mas não é esse o problema agora. E isso foi revogado recentemente, mas durou um tempão. Salário esposa. O que é isso? Se você é casado, sua esposa ganha o salário. Ué? Não faz o menor sentido isso, cara. Salário esposa. Pode pesquisar, acabou agora, recentemente. O cara nem... Pode dar um Google aí, O acabou cara nem agora queria estar recentemente. casado, ficava casado só pra ter essa grana, então. Era o contrário da pensão de filho de militar, né? É. Que finge que não tá casado, mas não, você tá casado, você ganha um benefício. Cara. Engraçado que até agora você viu ele propor projeto no Ministério da Educação, que do nada é um projeto para poder trazer tecnologia e robótica às escolas, e projeto para isso, projeto aquilo. Só que ele não está citando aqui, ele não citou em nenhum momento que ele trouxe projetos para ser aprovado na Câmara que reduzisse essas regalias que essa elite política do brasileira recebe. Cadê os projetos Kim Kataguiri para poder combater essas regalias? Não tem. Só tem esse discurso vazio, esse discurso medíocre. Ele é medíocre. E benefício retroativo, né? Que o cara fala, olha, criamos auxílio mudança, criamos auxílio moradia. Putz, mas os últimos 20 anos a gente não recebeu. Vamos receber retroativamente o que a gente não recebeu nos últimos Que 20 anos? legal. Cara, não esperava mais, não esperava menos, mas o fato é que, para vocês não esquecerem, Kim Kataguiri, além de tudo isso que eu disse ao longo desse react, também é o cara que estava sentado ao lado do Monark naquele fatídico episódio do Flow em que eles defenderam, em que eles criticaram a Alemanha por criminalizar o nazismo. Kim Kataguiri, ao lado de Monark, criticou a Alemanha por criminalizar o nazismo. É esse cara que tá falando que o governo Lula é isso, que o governo Lula é aquilo, tá apontando o dedo, que tá querendo se dispor como arauto da ética e da moral e da verdade. É esse o cara que votou a favor da reforma da Previdência, que não beneficiou em nada o trabalhador, que estava sempre fazendo um discurso de privatizar as empresas públicas, que também em nada favorece o trabalhador, o cidadão comum. Entendeu? Vamos lembrar, esse é o Kim Kataguiri, a gente não pode esquecer. 2026 esse cara tem que ser extirpado do Congresso. E é isso. Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi os melhores momentos aqui do Plutônio Cortes. Valeu e até a próxima. Mm-hmm.